Bem-vindos ao webinar da Inestec. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de tecnologias que salvam vidas. Bom, eu sou o Ferreira, sou VP de Relacionamento do Mercado da Inestec. Eu sou o William Oliveira, Business Unit de Prevenção de Acidentes da Inestec, e é muito bom estar aqui com vocês falando de tecnologia para prevenção de acidentes. E Ferreira, quem vai estar batendo esse papo legal aqui com a gente hoje? A gente vai ter um timaço aqui contribuindo conosco hoje. A gente vai ter o Glauco Ribeiro, que é o gerente de risco da LG. A gente vai ter o Thiago Alves, que é o diretor comercial da Nomad. E a gente vai ter o José Macedo, que é o líder de gerenciamento de risco da Bayer. Bom, agora eu vou pedir para o William trazer aqui alguns dados para a gente referentes a acidentes rodoviários de cargas no Brasil. Legal. Bom, pessoal, qual é o cenário global que nós temos no Brasil, né? Então, conosco aí, com as nossas famílias nas rodovias, são 2,9 milhões de caminhões, mais de 2,1 milhões de motoristas profissionais aí na boleia rodando nesse Brasilzão, e a idade média dos veículos profissionais, veículos de carga, está na casa de 23 anos. E quais são os principais fatores que contribuem hoje para os acidentes nas nossas estradas? Primeiro é a jornada média de trabalho. Então hoje nós temos uma jornada, uma lei que rege que os motoristas têm que dirigir de forma contínua em até 5 horas e 30 minutos, e aí depois fazer a parada, o pernoite, etc. Porém a gente vê que isso infelizmente ainda não é cumprido na sua totalidade. A gente tem aí uma média de 15 horas de direção contínua, isso é muito perigoso. Apenas 12,3% das nossas rodovias são pavimentadas. Então, Ferreira, pensa na dimensão do nosso país, cara. 12% de rodovias em boas condições, de fato, é muito preocupante. E a nossa malha rodoviária brasileira contém 1,7 milhões de quilômetros, cara. Então, de fato, a gente não está num país, né? A gente está num continente. Ferreira e amigos que estão nos assistindo, os números, eles são alarmantes, né? Fonte da CNT, e aí isso engloba tanto veículos pesados quanto veículos leves, motocicletas, etc. Os prejuízos gerados por mortes nas rodovias, infelizmente, está na casa de 12 bilhões de reais, cara. É muita coisa. Então, como eu já mencionei, né, quais são os principais fatores de risco para isso? Primeiro, a idade média dos veículos, 20 anos, é muita coisa, então poucos veículos ainda com tecnologia embarcada, a jornada do motorista, a falta de treinamento daquele profissional com ações preventivas, cultura da empresa e capacitação técnica, e as principais causas ali do profissional, o fator humano é fundamental, a parte de cansaço e fadiga, o sono que contribui bastante, velocidade incompatível com a via, a gente viu aqui números relacionados à pavimentação e etc, e como a velocidade é o principal fator aí voltado a acidente, falta de atenção, desrespeito à legislação de trânsito, e isso, cara. A gente vê que 95% dos acidentes ocorrem por responsabilidade, ou seja, por um fator humano. Em 2021 foram 64 mil acidentes, mais de 5,3 mil mortes nas rodovias e 27% desses acidentes com pelo menos um caminhão. Ou seja, o mercado logístico está muito presente nesse cenário, Ferreira. É assustador os números, né? Infelizmente, números caóticos. A gente tem aqui, né, esse dado de 12 bilhões de reais em prejuízo, onde 95% dos eventos estão diretamente correlacionados a falhas humanas, né? Ou seja, né, podem ser evitados. Tem solução para isso. Tá? Infelizmente, ainda é muito falho no nosso mercado, no ecossistema não tão explorado, mas existem muitas soluções para isso, e é justamente isso que a gente quer trazer e quer debater aqui hoje com vocês. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho aqui da análise da sinistralidade da Inestec, onde temos os dados aqui das 3 maiores gerenciadoras de risco do Brasil, a BRK, a Buoni e a OpenTech. Quando nós olhamos aqui o cenário da Inestec, a gente verifica que de 100% dos prejuízos ocorridos com roubos e acidentes, acidente lidera de forma absoluta, com 72% dos eventos, contra 27,8% dos eventos relacionados a roubo. Por que isso? Isso tem um fator claro do trabalho da gerenciadora de risco, seguradora, corretora, transportador, embarcador, motorista, que há mais de 30 anos desenvolveu e implantou em suas operações metodologias de prevenção ao risco de roubo de cargas, onde hoje mais de 60% dos eventos são evitados ou recuperados.
no cenário, obviamente, das 3 gerenciadoras que pertencem ao ecossistema Nestec. Porém, né, é um número extremamente expressivo. Se a gente consegue números dessa natureza para os acidentes, automaticamente a gente vai evitar prejuízos e o principal, vamos preservar vidas, que é o grande foco dos nossos programas e da Nestec. Tá? Isso não é um número de 2021, tá, apenas, porque há mais de uma década os acidentes ficam entre 65% e 67% dos prejuízos quando nós olhamos da ótica do seguro, das companhias seguradoras. Ou seja, extremamente relevante o prejuízo, tem a questão de vidas sendo perdidas, e isso há mais de uma década, e o mercado explora muito pouco as soluções que existem, tá? Que, obviamente, a gente está aqui para puxar e começar a reverter isso. Esse é um dos nossos principais desafios aqui do webinar. Quando a gente olha aqui alguns dados, a gente traz, por exemplo, as regiões que têm os maiores índices de ocorrências de acidentes. Você tem São Paulo liderando ali de forma absoluta, seguido por Minas Gerais. Lembrando que esses números não estão aqui relacionados com o PIB. Se você correlacionar com o PIB, Minas Gerais passa tranquilamente São Paulo, até porque Minas tem uma malha rodoviária, né, como o William bem colocou, infinitamente pior do que as demais regiões do país, né? Uma das piores malhas rodoviárias do país é Minas Gerais. Então, Minas seria a líder se a gente fizesse uma correlação com o PIB. Outro dado aqui importante, quando a gente olha a rodovia, a gente tem ali a BR-116, né, que corta do sul ao nordeste do país, e tem um tráfego gigantesco de veículos pesados, né, veículos de carga, liderando ali com 18% das ocorrências. Isso, de novo, tá, no cenário Nestec, das 3 gerenciadoras de risco do grupo, e nós temos na BR-101 10% das ocorrências que liga ali o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então são 2 rodovias que têm um tráfego gigantesco de veículos e que lideram esse cenário caótico de acidentes que ocorrem no país, tá? Agora a gente fala aqui um pouquinho, gente, dos produtos. Então, carga fracionada alimentício, que são 2 produtos que têm um volume muito grande dentro dessas 3 empresas da companhia, a BRK, Boane e OpenTech, lideram ali de forma absoluta, né, com quase 70% ali das ocorrências. Porém, eu destaco aqui a atenção para medicamentos, né, uma vez que você tem um impacto gigantesco quando tem a interrupção da logística, né, tem um acidente e não é entregue lá um caminhão, por exemplo, de vacina, de produtos oncológicos, você está impactando vidas, né, de forma indireta, porque nós temos lá 5,3 mil mortes de forma direta correlacionadas aos acidentes. Agora, de forma indireta, nós temos, por exemplo, falta de vacina, falta de medicamentos, pessoas que estão esperando, muitas vezes ali, para ter uma sobrevida quando é um produto oncológico, e acabam tendo suas vidas ceifadas porque a mercadoria não chegou em virtude de um acidente, tá? E, mais uma vez, né, a gente está vendo aí a inflação global, né, o que vem acontecendo, obviamente, especificamente aqui no Brasil, a gente está sofrendo isso na pele, e isso aqui reflete de forma direta no custo do seguro. Então, quanto mais acidente, maior o custo do seguro, maior o custo do seguro, né, as empresas, os fabricantes, transportadores precisam repassar isso, né, e isso chega no cliente final, chega lá na gôndola, também causa lá um impacto na inflação. Legal, Ferreira. E me chama a atenção esse número de produtos químicos dentro da pesquisa da Nestec, né? 1,53%. Por que eu digo isso? Dentro de toda a cadeia do acidente, obviamente, a gente tem números e prejuízos incontáveis. O primeiro dele é a vida, obviamente, e segundo, os bens materiais, que são veículo, carga, cavalo, etc. Mas dentro de um processo de químico, onde a gente tem combustível, diversos tipos de produtos, quando esses produtos, se porventura, se acontecer algo dessa natureza, esses produtos eles acabam entrando em contato com nascentes ou com áreas de preservação ambiental, além do prejuízo para a comunidade de forma geral, a gente está falando de prejuízos incontáveis para o transportador, para o embarcador, para todo mundo que está dentro desse processo, né? E você ficou curioso, quer saber um pouquinho mais sobre essa nossa pesquisa, quer ter acesso ao relatório completo? No final aqui do nosso webinar vai ter um QR Code para você baixar esse relatório de forma gratuita, tá bom? Legal, Will. Muito boa a contribuição. Bom, dando sequência aqui à apresentação,
Agora a gente vai falar um pouquinho aqui do cenário de quem não usa tecnologia, procedimentos, processos para salvar vidas, né? Ou seja, quem não tem a cultura de prevenir, de trabalhar de forma preventiva o acidente, tá? E aí, para isso, nós fizemos um trabalho com as 3 gerenciadoras de risco do grupo, onde nós monitoramos aqui 25 mil viagens, tá? E tivemos uma média aqui alarmante. Nesses 25 mil embarques, tivemos uma média de 7 acidentes, olhando aqui o cenário de 3 anos, de 19 a 21, 7 acidentes com 3 milhões de prejuízo e com uma média de uma vida sendo ceifada por ano, né, no processo de transporte de cargas, tá? Então, quando a gente olha esse cenário de uma forma isolada, um óbito por ano, ele não parece tão crítico, né? Mas quando nós escalamos isso para 1 milhão de viagens, numa média de 3 anos, nós teríamos 82 vidas ceifadas, ou seja, é um número gigantesco, porque o Brasil tem mais de 100 milhões de viagens mensalmente, é um número muito grande. Então, se a gente fizesse essas escalas, nós teríamos números extremamente críticos e alarmantes. E como é que a gente chega nesse cenário, né, nessa análise? Nós temos as classificações aqui de motoristas, por bom, regular e a conduta inadequada, que é a conduta de exposição ao risco, excesso de velocidade, descumprimento da lei de jornada, né, acelerações bruscas em curvas. Então, são condutas que podem ocasionar um acidente. Quanto mais repetidamente são realizadas, obviamente, vão se tornar um acidente, tá? Então, você tem uma ideia aqui que em 3 anos, né, olhando a média de 3 anos dessas 24.500 operações, tivemos 34% de motoristas classificados com conduta inadequada. Então, esse número ele pode ser infinitamente pior do que esses 3 milhões de prejuízo, do que essa média aqui de um óbito por ano, tá? Pô, Ferreira, de fato o cenário ele é preocupante. Necessita de investimentos, necessita de atenção, necessita de contribuição e a Enestec e as suas empresas já deram os primeiros passos. Não, e o legal, porque eu acho que esse é o nosso grande desafio. A gente vê que para a prevenção ao roubo de cargas, a gente teve resultados extremamente satisfatórios, que o ecossistema trabalhou junto. Transportador, embarcador, motorista, seguradora, corretora, gerenciadora de risco, e tem números controlados. Óbvio que a gente cada vez que vai reduzir, busca, trabalha para reduzir mais, mas são números que hoje têm um controle, tem um processo e tem uma gestão. Diferentemente do acidentes, que são os mesmos players, que têm ferramentas disponíveis no mercado, mas que ainda têm as suas exceções, óbvio, né? A gente vai ter o prazer de apresentar empresas aqui que estão nesse rol de exceções, mas o mercado como um todo ainda não conseguiu trazer isso de uma forma como foi feito no roubo de cargas, e esse é o nosso grande desafio, para que a gente possa, primeiro de tudo, preservar vidas, que está diretamente ligado ao propósito da Enestec, melhorar o mundo através da logística, e uma das formas que a gente entende de fazer isso é reduzindo acidentes e preservando vidas. O outro item que eu contribuiria aqui, Ferreira, seria o nosso alinhamento ao ESG, onde a gente fala de reduzir a emissão de CO2, porque sabemos que dentro de um cenário de acidente, toda a cadeia ela volta do zero, né? Então todo o descarte desses materiais, infelizmente do veículo que deu PT, esse tipo de coisa, mas toda a cadeia ela acaba voltando do zero. Então, fabricação do produto do zero, motorista, treinamento, aquisição de veículos, seguro, enfim, toda a cadeia ela volta e a gente tem aí um impacto muito grande na emissão de CO2, né, cara? Perfeito, Will. E claramente, né, a questão do prejuízo financeiro. De novo, correlacionando com o tema do custo final do produto. Então, se a gente trabalha isso aqui, reduz acidente, né? Então, preserva vidas, preserva o meio ambiente, reduz o custo financeiro, a gente está beneficiando a sociedade e também está ajudando a ter custos menores de seguros. Então, acho que esse é o nosso grande desafio e é o desafio que a Enestec está puxando, liderando junto com as empresas, né? Obviamente que são pertencentes ao nosso ecossistema e com esses players de mercado, né? Pô, Ferreira, muito legal, cara, mas eu tô ansioso, eu quero agora falar de resultado, cara. Quem que a gente pode chamar aqui já para trazer boas notícias, bons números e os resultados voltados ao investimento em tecnologia?
Will, bacana, não. Acho crucial agora a gente ouvir aqui uma empresa que tem aplicado tecnologia, processos e procedimentos em sua operação logística, que é a Bayer. E eu vou trazer aqui para falar um pouquinho, né, que eu já falei demais, vou trazer aqui o José Macedo, que é o líder de gerenciamento de risco da Bayer, e vai contar para a gente aqui um pouquinho como que a Bayer trata esse tema dentro dessa mega organização que é a Bayer. Macedão, obrigado pela presença. Que é isso, cara, prazer. Ouvir um pouquinho aí, primeiro de ti, né, o que é a Bayer, né, de uma forma aí, geral, sim, e depois falar um pouquinho dos números aí, dos resultados que a Bayer tem nessa difícil batalha aí de prevenir acidentes e salvar vidas. Sim, legal. Bem, a Bayer é uma empresa alemã, né, ela está aqui no Brasil há 126 anos, então já tem um legado gigante aqui no país, né? E a gente atua principalmente em 3 segmentos, né? Que é o Pharma, é a parte de Consumer Health e o Agro, que é onde está a nossa grande preocupação, principalmente para a questão de acidente, né? Que tanto na parte de legislação nós somos muito cobrados, né, por estar transportando agroquímicos, e também tem a questão ambiental, a questão da imagem da empresa. Então esse é um tema assim que é extremamente importante, né, extremamente importante para a nossa empresa. Legal, Macedão. Agora falar um pouquinho aqui dos números, né? A gente tem esse gráfico aqui que indica aqui a redução brutal aqui da Bayer. Queria que você comentasse um pouquinho desses números brilhantes que vocês alcançaram aqui no último ano agora aqui de 2021. Legal. Então assim, a gente tem um corte aí, Ferreira, que mostra como que estavam os 3 anos antes da implementação do PPA, né, que é o CIPA, né, da BRK, e os 3 anos depois, né? Então, assim, os resultados estão claros. Acho que os números demonstram o que a gente vai estar afirmando aqui agora, né? Então, Ferreira, então assim, os números eles falam por si, né? Então, nós temos aqui um corte, né, de 3 anos antes do processo da implementação do PPA e 3 anos depois, né? Então, assim, em resumo, a redução do número de acidente e das perdas geradas num acidente, elas caíram entre 60% e 80%. Né? Se a gente for olhar os números financeiros, então foi 80% de redução, e o número de acidentes, né, foi algo em torno aí de 60%. Então são reduções assim que realmente em outros programas padrão do mercado a gente não consegue atingir. Porque como que nós trabalhávamos anteriormente? Primeiro, assim, atender a legislação. Então, a gente só contratava transportadoras, empresas, realmente com toda a formatação necessária, como SASMAC, né, outras licenças obrigatórias para o processo. Só que, assim, isso aí fica muito numa ação administrativa. Então, nem sempre você consegue tocar no ponto principal que o PPA toca, que é o motorista. Né? Então, assim, qualquer acidente, né, qualquer processo... os estudos, acho que você já demonstrou isso já, está muito relacionado com atitudes, né? Então, o PPA, ele atuou nisso, no processo de comportamento do motorista. Então, esses números aí, se a gente for fazer um resumo, assim, conseguimos através de mudança de comportamento de motorista. Eu acho que a gente tem um gráfico aqui, Macedo, que ilustra bastante do que você falou, né? Que traz aqui a clareza da importância, né? Para atingir aqueles números, a importância desses números, né, que Sim. é o condutor, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente, Macedo, como é que se comporta aqui, desde a implementação do programa até aqui, essa evolução? Assim, o programa ele foi montado de uma forma muito objetiva, muito clara, né, tanto para a gente como embarcador, mas principalmente para a gente chegar lá na ponta, que é o motorista e o transportador. Né? Então, o programa ele direciona você para, primeiro, assim, fazer um trabalho de classificação de motorista. Então, existem umas regras, né? Então, que te classifica e te orienta o que é um motorista bom, regular e um motorista ruim. Então, o primeiro corte foi esse. Né? E fizemos as medições através de tecnologia, né? Então, a gente usa as informações que já temos nos nossos veículos, então 100% os veículos das nossas transportadoras são rastreadas. Então, são tecnologias compatíveis com o que o PPA exige. Então, foi fácil nessa parte, de fazer conexão. Depois de fazer esse processo de medição, veio o primeiro susto.
né? A gente identificou que praticamente, aí, somando os ruins com os regulares, deu algo em torno de 50%. Crítico. Então, assim, é extremamente crítico para a gente ver esse número. Como atuar nisso? Porque o ideal é a gente conseguir inverter esse número aí e trazer os motoristas para uma classe de motoristas bons, de acordo com as regras do programa, né? Então tem um número aqui, ô Ferreira, que assim, eu gosto muito particularmente, que é esse outro gráfico aqui, que mostra as questões dos alertas. Alerta nada mais é do que são as falhas do motorista durante um período de trânsito, né? Então, o que é uma falha? Então, por exemplo, um excesso de velocidade é uma falha. Então, toda vez que a gente olha esse número aqui, ele remete ao quê? Então, quando a gente olha lá, antes do PPA, 5.3 falhas, quer dizer o seguinte, 5.3 falhas em um trajeto. Tenta imaginar o que é isso quando você extrapola isso para 20, 30, 40 mil viagens. Quantas falhas que nós tínhamos durante um processo de entrega de nossos produtos, né? E assim, foi um corte muito rápido, né, muito direto. Então, quando nós fizemos a implementação em 2018, isso aí já caiu imediatamente para 2.9. E acabamos equilibrando aí, esse é o número atual hoje, algo em torno de 1 a 1.5 falhas por viagem. Isso quer dizer o seguinte, nós temos uma redução aí de quase 85%, né, da taxa de erro ou de falha de um motorista, né, durante. Isso, aonde que isso, né, conecta com o programa, né? Que quanto menos falha, você está trazendo o motorista para um outro patamar, que é o quê? Patamar de motoristas bons. Então, assim, essa virada da curva, ela foi muito rápida e muito direta também. Só que não é um negócio muito fácil, né, Ferreira, de fazer. Não tenho dúvida. E chama muito a atenção você sair de 50% de motoristas ruins e irregulares, né, para 85% de motoristas com uma conduta adequada, sim, preventiva, né? E essa redução abrupta também do grau de exposição, né, do grau de risco da sua, sim, operação, né? Então, reduzir em 83%, 85% a chance de acontecer um acidente numa operação do tamanho da Bayer, né, você está aqui diretamente salvando vidas, né, preocupado com a vida não só do seu motorista, né, que está direto à sua operação, mas com a vida de terceiros, né, suas famílias estão dirigindo, estão nas estradas, né? Então, é brilhante, fantástico os números. Parabéns, Macedão, a Bayer, né? E a você que conduz, né, como representante desse trabalho aqui, internamente. Ferreira, posso fazer um parênteses aqui? Por favor. Que eu acho que é importante citar isso aí, que é a questão do como se faz essa mudança do motorista, né? Então, se você olhar, tem dois números aqui que são importantes a gente citar. No primeiro momento, né, a gente começou a trabalhar muito com o processo de educação do motorista. Então, assim, nesse período todo, mais de 2.000 motoristas foram reciclados. Ou seja, ele não é afastado de primeira instância. Ele tem uma primeira chance, uma segunda chance e uma terceira chance. Sim. Óbvio, se ele não se adequar realmente ao perfil que nós queremos, aí sim. Hoje nós temos aí um número, tá, em torno aí de 160 motoristas que já foram afastados e não retornam mais para a nossa operação. Mas ele só foi afastado por questão também de decisão. Ele não quis se adequar ao programa. No final, né, o motorista que não trabalha de uma maneira adequada, né, o que não está disposto a evoluir, sim, a mudar, não vai estar nas ruas transportando carga Bayer, né? Exatamente. Somente os motoristas que têm uma conduta preventiva, né, e que evitam no final do dia acidentes. E de novo, né, a gente foca muito aqui na questão da preservação da vida, né, que sim, eu acho que o prejuízo financeiro é caótico também, mas ele tem ressarcimento, ele tem formas, né, de ser reavido. A vida, infelizmente, né, não tem o que se fazer. Então, é onde a gente tem a grande preocupação, o grande apelo da Nestec, eu sei que é o grande apelo da Bayer, né, e das empresas que estão aqui participando conosco e de outras empresas que, sim, também investem nisso, né? Macedão, muito bacana o case, legal, muito bacana mesmo, parabéns. Eu vou pedir para você ficar um pouquinho, porque os números aqui são lindos, né, são fantásticos, mas a gente vê aqui que são quase 6 anos aí, tem uma trilha aí de trabalho, e a gente queria, no final, debater um pouquinho contigo para entender como é que você construiu esse programa ali na Bayer, né, os desafios que você encontrou, sim, como que você os superou, para que as outras empresas possam, né, utilizar esse benchmark de forma positiva e implementarem nas suas operações, Macedão. Você fica com a gente vai ser um prazer dividir isso aí, cara. Legal, meu amigo. Tá bom? Obrigado. Valeu, Ferreira. Obrigado.
Pessoal, agora eu vou passar aqui a bola para o Will, estou falando muito já, né? Já estou ficando sem voz aqui. Eu vou pedir para o Will assumir aqui para falar de outro case importantíssimo. Will? Ferreira, cara, e que números da Bayer, hein? Macedo, Fantástico. parabéns, cara, demais. Muito bacana. Bom, pessoal, para dar continuidade aqui, eu gostaria de chamar o Glauco, que é gestor de risco da LG, para falar um pouquinho do case de sucesso e como foi, e quais estão sendo os resultados aí que eles já estão colhendo, voltado ao investimento na prevenção de tecnologia, na prevenção de acidentes. Glauco, em primeiro lugar, cara, obrigado pela sua participação aqui, é uma honra ter você aqui com a gente, viu, cara? Então, tá bom. Muito legal. Bom, Glauco, a gente tem aqui o case de sucesso da LG, e antes de tudo eu gostaria de parabenizar, porque a gente fica claro pela curva aqui, né, que a LG, eu imagino que já tenha em sua cultura, no seu DNA ali, nas ações junto aos motoristas, ou ações voltadas à prevenção de acidente. Eu acho que os números mostram um pouco isso. Mas me conta, cara, o que aconteceu aqui para vocês passarem de 69% para 97% de motoristas ali em estado máximo ali de perfeição voltado à prevenção de acidentes? Cara, você praticamente falou tudo aí. Nós da LG, a gente já faz um trabalho de prevenção de acidente há um tempo, né? Até só um minutinho antes de entrar nos números, a gente precisa entender que dentro do programa de prevenção de acidente, o programa fica dentro do gerenciamento de risco. Ah, né? legal. O gerenciamento de risco em si dentro do transporte, ele trabalha basicamente com acidente e roubo. Dentro do acidente, a gente vai tratar sobre prevenção de perda. Né? Legal. Que daí vai entrar essa questão. Falando de prevenção de perda como um todo, a gente fazia um treinamento junto aos motoristas, que é auxiliando eles durante a viagem. Então, ele vai carregar em uma unidade nossa. A gente, ô motorista, vem cá, ele vai lá, para com o colaborador LG, a gente explica para ele o trecho que ele vai fazer, a rota que ele vai fazer, como ele vai mexer no sistema da tecnologia de rastreamento. Então, a gente passava todo esse cerne para ele. Legal. Fazendo esse estudo, a gente começou a reduzir o número de acidentes dentro da operação. Todo o caso ainda não era um número tão satisfatório que a gente buscava. A gente foi para o mercado, fomos buscar uma tecnologia que pudesse nos auxiliar. Legal. Aí, nesse caso, a gente localizou o BeSafe, que ele acaba nos auxiliando e monitorando toda a nossa atividade, da nossa operação, que aí aconteceu o que você acabou de falar, que a gente conseguiu mensurar toda a nossa operação e realizar a classificação dos motoristas. Isso não significa que um motorista que está classificado como alto risco ele é um mau motorista. Não, a gente chama esse motorista, conversa, tenta entender todo o processo. Você pode notar, como você mesmo falou, a gente saiu de 69,9% para 97,8%. Então isso foi um número bem relativamente expressivo dentro da nossa operação. Então a gente está aí basicamente, a gente vai completar acho que basicamente 6 anos sem acidente devido a todo esse programa, né, que a gente vem realizando. Legal. A gente tem aqui, se você notar, tem um período de implantação, que é quando a gente fez isso, foi em abril de 2022. Se você comparar com o que a gente tem hoje, a gente vai ter, a gente saiu de 8,165 de excesso de velocidade para 418. Então, cara, é um processo bem relativo dentro da operação. Mas para você alcançar esse número, não adianta ter só tecnologia, a gente também tem o time de colaboradores da LG fazendo todo esse processo. Então, um exemplo, quando o BeSafe ele lança lá para a gente um excesso de velocidade do motorista Y, ele está em viagem, ele gera um alerta para a gente. Nesse trajeto, gerou o primeiro alerta, a gente já fica em atenção lá. Gerou o segundo, meu operador já manda uma mensagem para ele, tá tudo bem? No terceiro, meu operador faz contato com ele por telefone para saber o que está acontecendo, para entender todo esse cerne. Legal. É claro que uma coisa muito importante também que a gente tem que entender é que a gente tem sinalização do motorista, isso também tem um impacto dentro da prevenção de acidente, que o motorista ele tem sim o seu período que ele precisa parar para descansar tudo isso, e o BeSafe também nos ajuda com isso. Legal. Que é a jornada do motorista. Então, a jornada é muito importante a gente fazer esse controle de jornada. Isso ajuda a gente muito para não acontecer acidentes maiores dentro da operação. Pô, excelente, Glauco. Acho que são frentes que a gente comentou aqui extremamente importantes e que estão envolvidas nesse cenário, excesso de velocidade e direção contínua. Dentro desse cenário de implantação do BeSafe, estamos falando de quantos motoristas, mais ou menos? Cara, mais ou menos entre
Você quer saber só da nossa unidade geral ou só de uma unidade? Todos os motoristas que estão dentro desse cenário. Todos os motoristas estão dentro desse cenário. Hoje a gente tem basicamente aproximadamente uns 1.800, 1.900 motoristas. Cara, isso é bom demais, né? Acho que para todo mundo aqui que está assistindo, saber que junto ao nosso lado ali dos nossos veículos tem um caminhão da LG voltado a esse cenário extremamente competente e com esses resultados voltados à prevenção de acidentes para nós é muito bom. Glauco, obrigado, cara, pela sua contribuição, um prazer ter você aqui. Você esperaria para a gente finalizar com aquele debate? A gente queria muito entender como foi a dinâmica de implantação e o aculturamento dos motoristas. Você fica mais um pouquinho com a gente? Não, claro, sem problema. Cara, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço aí. Obrigado. Muito bom mesmo. Bom, pessoal, falamos aqui de 2 embarcadores, 2 gigantes aí, a Bayer e a LG. Agora tem uma persona muito importante aí dentro desse cenário, né? Que é o transportador. Aquele que está ali no dia a dia, aquele que contrata os motoristas, aquele que adquire os veículos, aquele que investe em tecnologia e que está correlacionado a esse ecossistema complexo que é a logística. E para isso, eu gostaria de convidar aqui o Thiago. O Thiago é sócio-diretor da Nomad Cargo. Thiago, fique à vontade, cara. Seja bem-vindo. E aí, como é que Primeiro, obrigado. Um prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer. Thiago, antes de tudo, cara, conta aqui um pouquinho pra gente quem é a Nomad e como vocês entraram nessa questão de investimento e tecnologia voltada à prevenção de acidentes. Cara, a Nomad foi fundada em 2017. Legal. Né? E a gente fundou ela no pilar de tecnologia. Né? A gente criou a Nomad fundada na tecnologia. No berço da Nomad já tinha tecnologia. A tecnologia. Por quê? Porque a gente precisa mostrar as informações para o nosso cliente, né? As informações assertivas do que acontece na nossa operação, né? Para estar dividindo com ele as nossas dores, os nossos sucessos também. Legal. Né? Então é isso que fez a Nomad chegar onde a gente está chegando e além do que a gente espera aí. Né? Pô, muito legal. Cara, conta um pouquinho para nós aí dos resultados que a Nomad já vem colhendo com investimento voltado à prevenção de acidentes. Então, dá para ver pelo gráfico aí o quanto era de alto risco os nossos motoristas, né? E depois no investimento no BSafe, a gente começou em fevereiro aí, você vê o tanto que esse gráfico se inverteu, né? Ou seja, em um mês de implantação, vocês já começaram a colher o resultado. Ou seja, eu imagino que o investimento tenha se pago no primeiro mês, então, é isso? Sim, com certeza. Cara. No primeiro mês se pagou o investimento, porque parece que são outros motoristas que estão trabalhando, mas são os mesmos. Legal, são os mesmos. Tanto os nossos frotas, né, que são os motoristas de frota, quanto os nossos motoristas agregados e os motoristas autônomos que a gente acaba contratando também. Ou seja, profissional, nômade e terceiro entra dentro do programa. Sim, todos os motoristas. Hoje a gente está aí com 93% dos motoristas, né, todos na plataforma, e o objetivo nosso é chegar em 100% dos motoristas. Acontece de passar algum ou outro ainda, mas é questão de adaptação mesmo do próprio profissional, né, a estar na plataforma aí. Legal. Thiago, eu queria ver um pouco de você com relação ao ecossistema. Então, você é a pessoa que adquire os veículos, que contrata e treina os motoristas e faz investimento em tecnologia, seja ele para qual for, né? Então, para prevenção de acidentes, telemetria, enfim, uma série de investimentos que você já tem. Conta para mim um pouquinho como as empresas que contratam a Nomad de transporte enxergam esse investimento e, por fim, esse resultado voltado a menos acidentes, menos CO2, mais economia de combustível, etc. Cara, isso é extremamente positivo, né? Isso o que a gente tem mostrado em relação à prevenção de risco. Por quê? O nosso motorista é o cartão de visita. Legal. Né? Tanto da Nomad quanto do cliente. É o cara que chega lá para entregar a mercadoria, né? Então é muito positivo essa prevenção de acidentes. E na parte de ambiental, nós compramos ontem, até eu estava em São Paulo aqui para isso, nós compramos ontem 2 caminhões elétricos, legal, 100% elétrico, para colocar na operação aqui na capital, né, pensando na emissão de CO2. E os motoristas também vão ser treinados, tudo isso para a gente prestar o melhor serviço ao nosso cliente. Né? Que bom. Ou seja, hoje as empresas que contratam a transportadora, a Nomad, as empresas que fazem esse investimento, você entende que elas acabam saindo na frente quando elas investem em tecnologia? Sim, com certeza, cara. Com certeza.
tá aí para todo mundo ver, né? A gente não precisa, o número tá aí. Não, que Eu bom. acho que é extremamente importante e os embarcadores também estão exigindo isso cada vez mais e isso coloca a Nomad e outras transportadoras também que investem em tecnologia em outro patamar de prestador de serviço, né? Cara, muito bom. Acho que isso é importante. Muito bom saber que a gente compartilha as vias com os veículos da Nomad, cara. A gente fica que muito bom, feliz. cara. Tiagão, parabéns. Muito obrigado pela sua Eu que agradeço presença. a oportunidade. Você fica aqui com a gente para a gente fazer essa rodada, esse Lógico. debate final. Vamos trocar Pessoal, a ideia. gente volta já com o debate final com todos os nossos Obrigado. convidados. Pessoal, agora a gente está aqui de volta para o nosso bate-papo. A gente vai fazer algumas perguntas aqui que nós recebemos aqui durante a apresentação e ouvir um pouquinho aqui dos nossos ilustres convidados, as suas experiências aí na implementação dos programas de prevenção de acidentes. Então, primeira pergunta que eu queria fazer aqui para o Macedo, quais foram, Macedo, os principais desafios que você encontrou na implementação do programa de prevenção de acidentes na Bayer e como que você conseguiu superar esses desafios dentro da organização? Você pode contribuir com a gente, Macedão? Pergunta fácil, hein? Opa! Sempre. Legal. Assim, eu acho que eu vou começar acho que não com a palavra desafio, mas acho que quebra de paradigma, né? Porque eu acho que esse foi o grande ponto da discussão quando a gente começou a estudar as alternativas que tinha no mercado e quando vocês apresentaram para a gente o programa, né? Que era realmente como chegar lá na ponta, que é onde está o motorista, né? Então, no primeiro momento, você fala, é impossível, né? A gente tem uma ação ali com a transportadora no nível mais administrativo, né? E ela é responsável em fazer esse trabalho mais educativo. E eu acho que, então, esse foi a grande quebra de paradigma, foi acreditar que a gente conseguiria chegar lá na ponta. E aqueles resultados que a gente mostrou, ele, assim, traduz que é possível, primeiramente, então a gente quebrou esse paradigma, e segundo, que a gente, como embarcador, consegue sim, né, fazer esse trabalho de puxar parte dessa responsabilidade, que a gente não tem um contrato direto com o motorista, é óbvio, né, mas trazer para dentro de casa essa questão de incentivar as transportadoras, né, através de um sistema, de um terceiro, fazer essa conexão. Então eu gosto mais de ir nessa linha do que só os desafios, né? Os desafios são os desafios operacionais, óbvio, né? Então, assim, desenhar o programa para atender às nossas necessidades. Então não é diferente os nossos motoristas, né? Sei lá, se você vai comparar um motorista, né, urbano com um motorista que faz as cargas da Bayer, por exemplo, né, Cerrado, Pamatopi, né, norte do Brasil, então é um perfil diferente. São regiões diferentes, né? Então, como trabalhar até a questão de tecnologia mesmo, né? Como que ele vai ter acesso a fazer os treinamentos de reciclagem? Pô, se o cara vai lá para o Pará e ele, né, bloqueado por uma questão de ter estourado os pontos dele, como que ele vai acessar, né, o treinamento, fazer a reciclagem para poder retornar com uma carga nossa? Então, esses desafios operacionais eu acho que é comum, né, numa implementação e eu acho que com todo o apoio que a gente teve, né, tanto da BRK como principalmente dos transportadores, eu acho que correu muito bem. E a logística, Macedo, você que sendo um líder de segurança da empresa, da organização, o gerente de logística, a área de logística como um todo, como é que é o desafio, né, de convencer que você não vai travar a logística com um programa desse? É legal essa pergunta, que aí ela cai um pouquinho também na cultura da empresa. Então isso não foi uma dificuldade para a gente, né, que a Bayer tem a cultura, né, realmente de segurança muito forte dentro da empresa. Então, o comprar, entre aspas, o programa por parte da logística e da alta diretoria, o board realmente da empresa, foi tranquilo, porque eles prezam pela vida do motorista. Ele não está preocupado apenas com o nosso produto, né? Então, o motorista ele vem primeiro, né, na primeira ótica ali desse processo. Então, isso aí facilitou muito. Não sei, se a gente for para o mercado, é a realidade. Né, mas falando de Bayer especificamente, essa parte foi muito fácil, né, do comprar o programa sem colocar as dificuldades que poderia ter algumas quebras, algumas rupturas ali no começo, em função de afastar motorista, ou ter que segurar um pouco o motorista e fazer uma reciclagem. Então isso não foi um grande problema, uma dificuldade assim para a nossa área não, para implementar. E por último, né? Só um parênteses rapidinho.
quem comprou o programa e paga o programa é a área de logística. Então, para você ver como que é a importância, né, dessa questão aí do acidente e do cuidar, né, da vida do motorista, né, e dos terceiros também, os civis, né, em geral, que num acidente, né, a gente não sabe dimensionar quantas pessoas podem ser afetadas. Uma né? engrenagem, né? É uma engrenagem, é uma engrenagem. E no nosso bate-papo, Macedo, você comentou que a Bayer fez um trabalho diferente, que vocês fizeram questão, depois de 3, 4 meses do programa, de ouvir os motoristas, né? Vocês foram na ponta, Sim. ouvir lá o motorista. Como foi a experiência, né? O que veio desse público que não tem conexão com o embarcador constante, né? Que fala muito mais com a transportadora e pouco com o embarcador. O que vocês ouviram desses profissionais que são cruciais aí para o transporte no país? Cara, eu acho que essa foi a cerejinha do bolo, Ferreira. Foi a cereja do bolo. Que na hora que a gente, acho que mandei para você o vídeo, né, na época, que foi um vídeo que a gente divulgou amplamente. A hora que nós chegamos no motorista e ele começou a dar feedbacks positivos, que ele começou a quebrar alguns vícios, né, de direção por conta do programa, eu falei, pronto, ganhamos esse jogo. Ganhamos porque assim, ele quer dizer assim, é o foco do programa e ele poderia ser a quebra, né, a ruptura do programa. E quando ele deu esse feedback para a gente de maneira positiva, eu falei, pronto, vai ser sucesso. E os números mostram isso, né? Isso foi no quarto para o 6º mês que nós fizemos essa consulta, né? Gravamos vídeos com, acho que foram 40, 50 motoristas, né? Fizemos uma triagem para poder divulgar, mas assim, praticamente 100% voltou com feedback muito positivo, né? Então, isso aí para a gente foi realmente, o que eu falei, abrir, né? É a quebra de paradigma, né? Foi a quebra de paradigma realmente para o processo. Legal, Macedão, obrigado. Will, passo a bola para você continuar com as perguntas aí, meu amigo. Pô, legal. Primeiro eu gostaria de agradecer todos que mandaram mensagens aqui, tá bem legal a interação da galera. Eu separei uma aqui para você, Glauco, é muito interessante, falando dessa interação de tecnologia e fator humano, que é o motorista, né? E a pessoa que mandou aqui, ela falou exatamente isso. Ela falou, a LG é por si só uma empresa de tecnologia, traz bastante inovação para o nosso mercado e por aí vai. Quais foram os principais desafios aí de associar a tecnologia na prevenção de acidentes com o fator humano, que é o motorista que está lá no final? Certo. Primeiramente, queria agradecer aí pela pergunta, né, para a pessoa que mandou. Cara, quando a gente vai fazer implantação, principalmente de uma tecnologia dentro de uma operação, você tem que mensurar todo o cerne dela. Então, quando a gente, como eu disse anteriormente, a gente foi no mercado, conseguimos a tecnologia, ok, que é o BeSafe. Fazendo isso, a gente parte para o cerne, que é o segundo propósito, que é você implantar isso dentro da operação, juntando a logística, como ele mencionou, e fazendo todo esse processo para que a gente consiga colher os frutos. Sendo assim, a gente montou a equipe que ia ficar só focada no tratamento dos indicadores. Ao mesmo tempo, quando a gente fez esse processo, criamos os indicadores que a gente ia mensurar, porque o BeSafe ele fornece para a gente alguns indicadores que dentro da nossa operação ali não é o que a gente está buscando, que é o nosso foco. Fazendo isso, eu consegui ter esses ótimos resultados que a gente apresentou aqui. Porém, o que acontece? Quando a gente vai lá para o chão de fábrica, que aí trazendo para a sua pergunta, que é o próprio motorista, ele culturalmente, ele não tem esse costume, né? A tecnologia acaba impactando. Verdade. E no Brasil, a gente tem essa tratativa cultural do motorista, às vezes, não ter tanto conhecimento ou tanto acesso à tecnologia como a gente que está aqui, né? Então a gente tem um pouquinho mais de acesso. Então isso, como eu falei, a gente preparou um time para atendê-los. Então eu tenho uma sala lá especial que o motorista vai lá, ele explica o beabá para ele, todo o processo para que durante a viagem ele consiga fazer. No final da viagem, quando ele faz todo o processo, quando ele retorna, a gente faz novamente o feedback para ele explicar para a gente o que ele achou correto, o que ele não achou, para a gente bater isso e ter um feedback do motorista. Aí casa muito bem com o pessoal da Bayer, aí é o mesmo cenário. Quando o motorista traz para a gente o feedback e a gente vê isso em números, que é um fato positivo, alegra todo o nosso departamento, né? Porque não só a gente do risco, como o pessoal da logística que trabalha em parceria junto com a gente para ter um processo e um escopo de um programa de prevenção de acidente que funciona. Porque também não adianta você ter só o software vai te ajudar,
Mas você tem que ter um fator humano também por trás disso para você conseguir atingir um ótimo resultado. Que legal. E vocês envolveram o RH nisso? Como foi? A parte de recursos humanos, ela fica focada realmente na parte de recursos humanos. Essa parte, é lógico que o recursos humanos entra na parte de contratação da equipe, toda essa parte. Legal. Mas recursos humanos fica voltado só a recursos humanos. Legal. É uma pessoa de risco que faz ali Isso, exatamente. A nossa equipe de risco que faz a tratativa em parceria com a logística, que é muito importante. A logística, a gente que é do risco, né, acaba tendo aquela certa rivalidade, né, entre logística e risco. Porque a gente quer fazer a prevenção e a logística quer entregar. Legal. Só que, na verdade, a gente tem que tentar trabalhar junto e mesclar isso, né, como se fosse uma balança para a gente poder equilibrar isso. E isso é muito difícil de se fazer. Não é toda empresa que você consegue. Nós, da LG, temos uma ótima equipe logística que entende todo esse processo e a gente consegue fazer uma gestão de risco bem saudável. É claro, com parceria também com os transportadores, né, que também tem alguns transportadores no mercado que aí entra talvez um pouquinho de dificuldade. Aí, se você me permite, eu vou entrar na pergunta ali que foi feita pro Ferreira. Você acaba tendo também um pouquinho de dificuldade em relação ao transportador, que nem todo transportador ele tem esse entendimento da prevenção envolvendo tanto a parte de risco quanto a parte quando a gente fala de roubo/furto. Então, isso também a gente traz os transportadores, apresentamos para ele o projeto antes de levar ali para os próprios motoristas. Pô, Tiagão, te colocaram no debate agora, hein, cara? Agora ficou bom o negócio. Bom, eu vou pegar uma pergunta aqui que está justamente associada a esse ponto que o Glauco colocou aqui. Quais são os desafios do embarcador, que está ali com o motorista, que tem a contratação da tecnologia, que tem as diretrizes culturais do embarcador, no caso aqui a Bayer e a LG? Como é que fica a visão do transportador relacionada a esses desafios de prevenção de acidente, cara? Cara, o maior desafio que a gente enfrentou foi passar para os motoristas que era importante ele ter esse acompanhamento, né, via do BSafe, nas coisas, porque os caras são muito resistentes à tecnologia ainda. Gestão da mudança, né? Isso, tem assim, a galera que é mais da antiga, os caminhoneiros raiz, vamos falar, os caras, pô, acho que não sabem ainda mexer com tecnologia, não está muito adaptado, mas vem mudando a geração, né? Isso aí a gente percebeu quando a gente implantou o BSafe lá, né? Que assim, a gente tem uma equipe lá dentro também que treina esses motoristas, dá todo esse feedback para ele. Quando o motorista retorna, igual o pessoal da LG faz, a gente conversa e qualquer dificuldade que o motorista tenha, tem uma equipe nossa de apoio lá que fica junto com a nossa torre de controle e com rastreamento para explicar e para fornecer para ele, né, as informações que ele precisa para estar mandando para nós o relatório da viagem completa, né, os status, né, Pô, legal. do que está acontecendo. E o maior desafio é esse, os números mostraram, a gente estava com, acho que, sei lá, 40 e poucos % de aceitação, hoje nós estamos com 94% de cargas monitoradas pelo BSafe aí. Legal. Então, assim, vamos falar, catequização, a gente está catequizando os motoristas e adaptando eles a esse novo mercado, né? Porque senão os caras não vão conseguir também mais trabalhar com ninguém, vamos dizer assim. O mercado também está se modernizando, né? Então eles entendem, você estava me contando ali atrás, que eles procuram, né, saber onde está a posição deles, se ele melhorou, isso é muito legal. Sim. E a gente criou alguns programas de incentivo lá na Nômade também, para incentivar tanto o nosso motorista, frota, quanto os motoristas que prestam serviço para nós, os autônomos aí, né? Legal. Então isso é incentivador pro cara. Pô, você está entrando em outra era, cara, você é digital, hoje você pode chegar lá numa outra transportadora que você for prestar um serviço, ou para um outro embarcador e falar, não, eu estou avaliado aqui assim, ó, meu risco é quase zero, é zero, você entendeu? Tiago, queria pegar um gancho. Você falou do autônomo, né? Sim. Acho que quando a gente tem o motorista frota e o agregado dedicado ali, é um pouco mais fácil esse programa. Sim. E você mencionou que você tem um volume expressivo até de autônomo. Sim. Como é que você engajou o autônomo? Acho que é um grande paradigma, né? É mais complexo. Como é que você engajou para ter resultados também com o motorista autônomo? Então, esse foi o maior desafio, que é o autônomo, e até hoje é. Por quê? Porque o autônomo é aquele cara que às vezes te presta um serviço, você vai ver ele depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei, né? Mas foi nesse treinamento, via telefone, ou a gente fez vídeos institucionais para explicar, né? E falou, cara, é isso, é o futuro, você vai precisar,
Ah, mas eu não vou fazer, mas é a minha internet, o meu celular. Não, cara, isso aqui vai ser bom para você. E a gente foi incentivando com premiações também dentro da Nômade. Recursos financeiros, Isso, produtos, isso. Também utilizou Questão desse... de pontos, Legal. quilômetros de vantagem, mais ou menos essas coisas Bacana, assim. bacana. Muito legal. Tiagão, agora eu vou fazer o caminho inverso aqui, cara. Eu vou deixar você começar, mas aí eu queria ouvir de todos, assim. Qual é o olhar do futuro para a tecnologia voltada à prevenção de acidentes? Então você comentou, até mandaram aqui para nós no momento da sua apresentação, a questão dos veículos 100% elétricos que a Nomad já tem na sua frota, mas qual é o seu olhar para o futuro com relação à prevenção de acidentes e à tecnologia? Sei lá, sensores de fadiga, ADAS, o que a Nomad, que é uma grande testadora de soluções, aí vê como futuro? Cara, eu acho que o futuro, quanto mais soluções tecnológicas a gente tiver para ajudar o nosso prestador de serviço, que é o caminhoneiro, e para a gente passar isso para os nossos clientes, que são os embarcadores, eu acho que quanto mais soluções a gente tiver, mais assertivo vai ser a nossa operação e menos riscos ela vai ter, quanto de roubo, quanto de acidente, porque é uma engrenagem que está sempre interligada, né? E é que eu sempre falo, eu estava até conversando com o Macedo antes, o motorista é o nosso cartão de visita, né? Esse cara que tem que ser o bem treinado, é ele que representa a Nomad, é ele que representa a LG, ele que representa a Bayer. Então esse cara que tem que ser o bem treinado, esse cara que tem que estar descansado, esse cara que tem que estar, né, apto e afim de fazer o negócio acontecer. Porque se ele não tiver, não adianta eu ir lá vender o frete, não adianta a Bayer vender o produto, a LG vender o produto, não adianta. O caminhoneiro, cara, ele é a ponta de tudo, vamos falar. Legal. A ponta e a base, né? Sim, ele entrega e ele que... Ele é a Nomad no final. ele é a Nomad, ele é a LG, ele é a Bayer, ele é embarcador. ele é a BSafe, ele é tudo, elo, ele que mostra pra gente. Crucial né? da logística. É o né? crucial. É o crucial da logística. Ele que mostra pra gente tudo que a gente está vendo aqui. Legal. Não tem outro E jeito. nessa ótica, Macedo, pegando o gancho da pergunta, o que a Bayer tem de visão de expansão de programa, de novas tecnologias, além do que já existe hoje, né, que já são resultados excelentes, o que mais a Bayer pretende aí, tem o seu roadmap aí de ações futuras aí, que você pode dividir um pouquinho conosco? Assim, eu acho que a gente tem bem, se a gente for falar hoje, no momento que nós estamos vivendo hoje, né, acho que foi ontem que startou o 5G aqui no Brasil, né? Sim. Então, assim, o que a gente enxerga de futuro é realmente essa internet das coisas, as conexões das coisas, né? Então, assim, o que o Thiago falou é fato, né? Então, as transportadoras estão cada vez mais testando, né, sistemas, seja de fadiga, sistemas inteligentes, né, de fazer leitura do motorista, do momento que o motorista está ali, se ele está com sono, se ele está fadigado, enfim. Eu acho que isso aí é uma tendência natural, sabe o que é o negócio da flecha? A flecha está solta, ela está indo, né? Mas eu, assim, pessoalmente, eu vejo isso no dia a dia, eu acho que o olhar humano ainda é algo diferenciado realmente para essa questão de segurança. Legal. Acho que enquanto a gente não chegar lá na frente, que os veículos vão ser autônomos, que realmente são máquinas dirigindo, que eu acho que vai demorar um tanto ainda falando de cenário Brasil, né? Sim. Eu acho que não vai demorar um tanto ainda. Eu acho que essa questão, né, de humanizar esse processo e chegar lá na ponta com o motorista e fazer ele entender que estão desenvolvendo programas, né, seja o CIPA, seja os outros programas que vocês têm, e ele entender que ele faz parte desse processo, tem alguém cuidando dele. Que é um benefício para ele, né? É isso que a gente tem que deixar bem claro. Exatamente, Ele tem que entender isso. Esse né? é o diferencial. É um benefício para ele, é isso que a gente explica para o motorista. Falando mais de autônomo, cara, um benefício para você, isso é para você. Você pode achar que é para mim, mas não é, para você. Não é. Eu acho que então esse olhar humano que para mim é o diferencial nesses programas. Então o que a gente falou, né, durante o nosso bate-papo, assim, os acidentes acontecem, né, qualquer tipo de acidente, são decisões. Né? Você vê dentro de empresa, né, indústrias químicas, metalúrgicas, seja qual for o ramo, né, se coloca 1, 2, 5, 10 barreiras. Mas existe um negócio chamado ser humano, que ele tomou decisão de pular 1, 2, 3, 5, 10 barreiras. E vai acontecer o acidente. Então, assim, para essa questão do acidente no trânsito, ela é igual ou pior, porque são decisões de, né, microsegundos ali que se ocorre um grande acidente ou você deixa, né, impede que um acidente ocorra, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia ela está aí para ajudar, mas assim, a gente como gestor,
como transportador, embarcador, seja qual for o seu papel aqui, não pode desconectar esse olhar humano. Eu acho que a gente não pode deixar isso aqui, sabe, com uma fração menor do que só a tecnologia. A gente tem que fazer isso aqui de uma forma mais equilibrada. E só pegando um gancho no que você falou da tecnologia do 5G aí, isso vai só melhorar para nós. Né? Por quê? Porque as gerações que vêm vindo, elas já estão totalmente adaptadas à tecnologia. Nós tivemos que aprender, né? Eles já nascem prontos. Então, assim, a nova geração de motorista que vem vindo, essas novas, né, gerações de embarcadores, de todo mundo que vai cuidar da cadeia já vai estar totalmente interligada numa coisa só e a consciência é outra. Vamos falar, é na base, né, que começa. Na base. Pô, legal. Pô, Glauco, você, LG, empresa coreana aí, extremamente inovadora, traz muita facilidade aí pro nosso dia a dia. Aí pensando na LG como embarcadora, qual é o olhar do futuro e como a tecnologia, fator humano, como você vê a LG dentro desse cenário nos próximos anos? Cara, eu tava esperando essa pergunta, viu? Boa. Na verdade, mas para te responder, a gente tem que voltar um pouquinho. Por que o acidente acontece, na verdade? Isso já foi categorizado. Eita, engasguei bem na hora. Isso já foi catalogado, que é o seguinte, os acidentes hoje no Brasil acontecem por 2 motivos. O primeiro é falha mecânica, ponto. O veículo deu alguma falha mecânica, aconteceu um acidente, ponto. E o segundo é falha humana. A falha humana tem alguns critérios. Pode ser motorista cansado, pode ser motorista de má fé. Má fé, eu digo assim, motorista que acabou, parou, bebeu, enfim, nesses critérios, né, que não se deve dirigir bebendo. Nesses critérios. E acaba acontecendo a própria falha humana, que foi ali que ele estava dirigindo e aconteceu alguma situação que ele falhou como motorista, não na teoria ele ingeriu alguma coisa. Então, isso é o que acontece no acidente, ponto. Você pode trazer até para a gente que dirige carro pequeno, é a mesma situação. Vindo dessa premissa, o que eu vejo, agora entrando na sua pergunta de futuro, as empresas de tecnologia em geral, voltada para nos atender no nosso nicho, elas, na teoria, a gente tem o equipamento de rastreamento, né? Que a gente vai ter sensor, atuador, periféricos, enfim, certo. Que é voltado exatamente para a questão do risco, roubo. Dentro disso, criou-se e vem evoluindo muito a telemetria, que daí a gente vai entrar nesses critérios, que vai ser os sensores que a gente vai ter voltado para isso, desde freagem brusca, curva, aonde, quando o caso acontecer um acidente, você entra no sistema, um veículo adaptado com tudo isso, você analisa toda essa questão. Então, nós da LG, hoje a gente trabalha com muitos poucos veículos que possuem telemetria, né? Porque a gente não tem frota, né? A gente trabalha em parceria com os transportadores. Sim. A gente tem muito pouco veículo. Mas eu acredito que para o futuro em relação à prevenção de acidente, o investimento hoje realmente é a telemetria. Porque a telemetria, além de câmeras também, né, que eu acabei falando, quando a gente falar. Então você tem câmeras também dentro da cabine instaladas, onde você consegue depois puxar a filmagem e ver o que o motorista fez ali na ação. Porque também tem a situação de vir um terceiro, né, que eu acabei pulando aqui. Você também tem a situação do terceiro, às vezes ele está ali no trecho dele e o terceiro apareceu do nada. Que aí você consegue visualizar isso muito bem pela câmera. Sim. Hoje, a gente tem muitas estradas monitoradas, não são todas, a gente ainda tem uma grande deficiência, acho que sabe mais que eu. A gente tem ainda uma grande deficiência, então o sistema de câmeras também nos ajuda muito. Aí entra no que ele falou, que é a questão do 5G, que vai melhorar a velocidade de transmissão disso. Verdade. Mas para mim o foco hoje mesmo seria a telemetria, né? Telemetria CAN, né? E por imagem, né? Com fadiga, ABS... Isso, exatamente. Tudo isso que você está falando envolve a telemetria. Legal. Sensor de fadiga, freagem, velocidade, tudo isso ele é mensurado, ele entra dentro do perfil da telemetria. Legal. E um gancho aqui, né? Então uma pergunta que também surgiu aqui. Nas operações de vocês, eu imagino que vocês não tenham esse número de cabeça, mas nas operações de vocês, qual é a estimativa de veículos com telemetria? Na minha, 2%. Na Nômade, 100. 100% tem telemetria? Na frota, Que bacana. Macedo, sei que talvez não tenha... Talvez eu vou dar um chute aqui, mas assim, hoje assim, 100% dos veículos das nossas transportadoras, ela tem toda a tecnologia que realmente exige hoje na lista de periféricos do nosso PGR. Mas a telemetria deve estar ali na casa de 70%, 80%. Legal. Tranquilo. São números bastante expressivos. Eu falei 100% da nossa frota, né? Agora, se for contar os autônomos, não.
É que a Deve gente... dar 40% por aí. Na verdade, o número de vocês são até muito bons, porque assim, se você comparar e trazer isso para o Brasil, se você pegar a nossa frota mesmo, vai ser bem pouco, né? A gente pararia a uns 20%. Mas assim, como eu falei, dentro da LG a gente não tem frota nossa, a gente tem frota dos transportadores parceiros. E a telemetria em si, ainda no nosso país, é muito caro. Esse é um grande problema que o transportador tem, isso aí você deve saber. A gente trouxe pra gente isso porque é benefício nosso, cara. Sim, a telemetria, o que o cara está gastando de combustível, exatamente. por que ele está dando freada brusca em caminhão, verdade. onde ele está passando o limite. Então, isso para nós é dinheiro no bolso. A tecnologia se paga, né? Sim, é dinheiro no bolso. A telemetria, eu não mencionei, mas é verdade. A telemetria também, você tem como controlar o gasto do combustível, isso também ajuda muito no controle da tua frota. Excesso de pneu, excesso de giro no caminhão, no motor, você tem a gente consegue ver. Mas eu acho que é um negócio legal aí, Glauco, que você colocou, assim, tem muita tecnologia hoje que ela vai contar uma história. Vai contar a história daquele acidente, como ocorreu, foi ali um micro, né, sono que ele teve, enfim, conta a história. Só que ele não é um processo ainda preventivo. Né? Ele vai contar a história, óbvio, com os dados na mão, você vai fazer programas depois para poder otimizar, minimizar esses riscos. Né? Baseado no que aconteceu, né? No que Exato, aconteceu. você pegou, né, algo do passado e você vai colocar ali realmente programas futuros para poder diminuir, né? Mas por isso que eu volto muito nessa questão realmente do trabalho da conscientização, né? Que o PPA ele ajuda muito, né, o motorista ali. E como ele sabe que está o tempo todo sendo, né, monitorado, vigiado no bom sentido, né, por sistemas ali, e ele sabe que vai ser penalizado lá na frente, penalizado porque assim, você pegar um motorista, tirar ele da sua zona de conforto, que é o seu trabalho ali, né, e colocar ele numa sala para fazer uma reciclagem de 30 minutos, 1 hora, e chega a 1h30, não é algo assim tranquilo para ele, né? Então, eu acho que são duas coisas aí. Ele aprende, porém ele quer ao máximo não chegar nesse estágio, de ter que entrar no processo de reciclagem do programa, né? Então, acho que isso vai realmente reeducando ele, né? Então, por isso que eu falo, a tecnologia a gente tem que usar mesmo. A gente tem muita coisa que já está no mercado e, assim, às vezes usa e não se utiliza, e tem muita coisa projetada. Né? Mas no final do dia, o que vai impedir realmente o acidente é a decisão. Aí eu queria só pegar um gancho, mas por que o motorista ele interpreta dessa forma que você falou? Porque ele entende isso como uma punição. E a gente como gestor, a gente não pode transmitir para o cara isso que é uma punição. Ele tem que entender que aquela situação está ocorrendo devido ao evento, para aprimorar o trabalho dele e trazer melhoria. Não como punição. Quando o cara enxerga... Mas essa é uma alta análise dele. Não, eu entendi que você falou perfeito. Não, você foi perfeito, né? Eu entendi que você falou. Preservar a vida. Exatamente. Ele entende como uma punição, ele fala, não quero ser um cara ali. Mas no momento que ele vai lá, eu não quero ir ali, ele vê que o treinamento vai agregar para ele. Né? E ele vê que o programa como um todo está cuidando dele. Com certeza. Não está cuidando do casco. Às vezes o casco é dele, às vezes o casco é da transportadora, às vezes, isso aí é coisa lá do embarcador porque ele está preocupado com a carga dele. Não, ele está preocupado contigo. É o que eu falei, o motorista é a base e o pico do negócio. É ele, cara. Não por isso que esse que tu falou, você pegar o motorista, colocar ele de uma sala e apresentar para ele dentro de 1h30 um projeto, é muito importante. Realmente, é 1h30. É ruim ficar lá, mas você tem que apresentar aquilo de uma forma que ele entenda, que bate o que eu falei no começo. Não é a cultura do cara. Então ele precisa entender que aquilo ali é para preservar a vida dele. E ele entender. Aí cabe dentro do programa. Porque se ele entrar como punição, ele vai falar, entrei aqui, vou me deixar de castigo ali. Aí não funciona. Eu acho que o ponto principal também é a continuidade do programa. Né, porque eu brinco muito lá com o pessoal, que é os famosos projetos voo de galinha. Voo de galinha, não pode ter voo de galinha. O cara fala, não, isso aí é um negocinho, uma modinha que... Não, o programa já está ocorrendo há 4 anos e a ideia é ele continuar. Então, quando ele vê que isso aí entrou realmente num ciclo... Vira hábito. Né? Vira hábito. Né? Ele sabe quais são as regras, ele sabe quais são as punições, que, de novo, o programa não é feito para punir. Sim. Porque eu não quero tirar nenhum motorista da minha operação, você não quer... Isso aí é né, o processo logístico, né? Só que, por outro lado, a gente deu todas as chances e ele não quis tomar, de novo, volta na questão de decisão. Ele tomou a decisão e falou, eu não quero mudar meu comportamento. Não vou mudar meu comportamento. Então, você vai servir para uma outra operação, não para essa. Né? Então, essa é a punição. Então, o treinamento não é a punição.
né? Então, esses caminhões que nós compramos ontem, os elétricos aí, quando, até o Ricardo lá da concessionária estava me explicando, ele falou, quando o motorista erra, ele desliga, cara. Aí eu falei, mas e aí, vai parar o caminhão no meio da... Ele falou, não, ele desliga, e aí ele tem que desligar o caminhão, reiniciar, colocar no P lá, vou tirar a chave, é igual um celular, você tem que reiniciar ele, ligar para depois... Um reset. Tem que resetar, porque ele guarda no módulo da memória que o cara errou. E isso mostra pra gente na telemetria. Legal. Então, isso vai virar um hábito. E aí, às vezes ele está no caminhão elétrico, ele sabe que faz isso. Mas quando ele montar no caminhão a combustão, ele já vai estar no consciente dele. Ele falou, pô, eu não posso fazer uma freada dessa. Segurança, né, Thiago? No começo, pô... Lembra a resistência? Ele falou assim, pô, capacete de moto, ninguém andava. Os caras, né? E aí vai virando um hábito. Então, é um caminhão que a gente adquiriu ontem, 100% tecnológico. E isso vai ser bom para a gente também acabar treinando os nossos motoristas de outras operações. Você entendeu? O cara vai trabalhar nele lá, pô, errei aqui, o caminhão desligou, puta, gestão de saco, tive que parar, não sei o que e tal. E aí, quando ele tiver em outro... Mas ele está resetando uma outra coisa, que é o comportamento dele. Sim, exatamente. Ele não desliga Ele porque o caminhão quebrou. toda hora ajustando, eu não posso fazer isso, porque a punição é desligar e religar tudo. Vou parar, né? ligar, E aí, com isso, ele vai ajustando o comportamento. E aí, em qualquer carro que ele sentar... Isso é tecnologia realmente a favor. A favor, em qualquer carro que ele sentar, ele vai ter aquela coisa na consciência dele. Então, não, é assim que tem que ser, senão vai parar aqui. Eu me recordo do vídeo do Macedo que ele gravou com os motoristas. Eu me recordo de um dos motoristas falando que é a primeira vez que o fabricante, que o produtor, que o embarcador, está preocupado com a minha vida. Porque normalmente manda eu correr. Sim. Porque diversas transportadoras, né, por questões logísticas, chegam para o motorista e falam, se eu não entregar essa carga da empresa XPTO em tal hora, eu vou perder a conta. Então se vira e entrega a carga lá, roda 36 horas. Então a visão deles é que o embarcador manda ele fazer isso. Então um dos motoristas fala, é a primeira vez que um embarcador, um fabricante, se preocupa com a minha... Acho que era um motorista da Salvador. Sim. É a primeira vez que eu vejo um fabricante se preocupando com a minha vida, o que vai acontecer comigo durante o transporte. Então achei bem emblemático isso, porque... Foi emblemático e tem uma questão por detrás com a vida dele está no negócio. Tem uma questão por trás também que é o reset, vamos falar de reset de novo aqui, que é a quebra do paradigma, da logística também, né? Que é a conexão transportadora e logística. Né? Então, quando se calcula prazos de entrega, nem sempre se colocava realmente na ponta do lápis ali a questão da velocidade para aquela distância ali. Porque o cara sabe que poderia ultrapassar, uma hora ou outra podia andar 90, poderia andar... A gente pegou motoristas ali nos primeiros 3 meses de medição, é absurdo. Quando eu mostrei isso internamente, o pessoal falou, não, Macedo, está errado. Eu falei, não está. Foi por telemetria isso aqui. O cara andando a 120, com 25 toneladas de produto químico nas costas. Fala, não, isso não acontece, é 90? Não, nós pegamos, nós fizemos um trabalho ali que fomos jogando de 10 em 10, né? Então, quantos motoristas estavam de 80 a 90, 90 a 100? Falei, não vai passar disso. 100, 110 e tive motorista de 110 a 120. Que loucura. Né? Então, assim, toda a logística também ela foi resetada em cima disso. Então, essa é, acho que voltando para a primeira pergunta sua, né? Dos desafios, o desafio é essa conexão. É a conexão realmente. Né, de fazer as coisas com segurança, isso tem que ser uma cultura, né, e todo o resto do processo está trabalhando para dar as condições aqui adequadas. Né? Eu acho que, em resumo, acho que isso nós três acabamos entrando num consenso. Para você ter um bom programa de PPA dentro da empresa, você precisa ter uma boa tecnologia, sim, você precisa ter parceria entre os departamentos, logística, gestão de risco, e você precisa ter o fator humano, sim, que é a compreensão dos motoristas e a equipe que vai fazer todo esse processo. Legal. São os pilares. Os pilares do e o principal, né, gente, que acho que todos os indicadores que a gente passou aqui mostraram, é que o processo se paga. Tem um investimento inicial, sim, é óbvio que tem, mas o saving que isso traz, além do principal que é preservar vidas, o saving financeiro se paga, né, o programa, todo esse investimento, e deixa recurso para a companhia, né? Traz dinheiro de volta para a companhia. Né? Então, assim, não tem por que não fazer. É né? secundário, mas ele é importante. E é orgânico. É exatamente. Sim. Você investiu, você treinou a sua equipe, você vem colhendo frutos. Caminho você volta. Um outro cliente seu que não conhece,
Você vai apresentar, Sim, ele você vai vira ver, uma ele vai referência, gostar, né? você vai virando uma referência, e isso vai acontecendo. E aí é o que eu falei na hora que a gente estava conversando aqui. A gente vai colocando as mesmas transportadoras que estão no mesmo patamar. Legal. Uma última pergunta Isso é aqui, bom pra que aí não pra foi cadeia, feita né? por ninguém, é pergunta minha. Você tem uma ideia, Macedo, quanto que você teve de saving no seguro relacionado à redução? Uma estimativa? De quanto que você reduziu lá percentualmente na sua pólice de RC, por exemplo? Eu tinha, eu não recordo mais, mas é óbvio, é uma conta direta, né? Se você mudar ali essa razão de sinistralidade, você vai ter um retorno. Eu realmente não consigo lembrar o número exato, mas era um número significativo. Não, mas eu acho que a pergunta, a resposta eu acho que é importante no sentido de, ou seja, o mercado, Sim. segurador, o corretor já entende que isso é um fator Sim. que já entra dentro da rotina como com benefício, com processo. Além do roubo. Não era o nosso caso, assim, a gente não estava com uma situação, né, não era uma sangria desatada, óbvio, né, por todos os programas que nós já tínhamos já. Então a gente saiu de uma situação boa para uma excelente. Legal. É diferente. Agora, você pega uma empresa que está numa situação ruim, para trazer ela para um bom, para trazer ela para um ótimo, aí eu acho que o processo você consegue calcular de maneira mais direta, né? Porque, assim, hoje quando você chega a empresa de seguro chega na área de segurança, normalmente ela vai olhar um PGR voltado para quê? Para questões de roubo de carga, que é onde estão as coisas mais tangíveis. Né? E você normalmente não tem, você tem lá, eu tenho alguns critérios aqui, peço para o motorista seguir a lei do motorista, né? Mas só, não, a gente tem algo a mais. Então, com certeza, quando você chega com esse algo a mais, que é o PPA, não tenha dúvida, a seguradora vai olhar isso de maneira diferente. Isso aí acho que é algo direto, Isso tem um total impacto na tua pólice mesmo. Sim. Quando você, principalmente a inovação, né, que às vezes você está trocando de segurador, uma questão dessa, quando você apresenta que você faz um programa, isso acontece com a gente. Quando a gente apresenta que a gente tem esse programa, realmente o cenário é bem diferente comparado se a gente não fizesse. Legal. Então isso realmente tem um impacto dentro da operação positivamente. Essa informação é muito boa. Bom, Ferreira, aqui bate-papo enriquecedor, né, cara? Eu imagino a turma que tá ali do outro lado deve ter interagido ali pessoalmente ali dentro das empresas, enfim, é muito legal. Agora, pessoal, queria agradecer e a gente vai para a última parte, é isso, Ferreira? Agora a gente finaliza aqui, né, pessoal? Agradece, né, os participantes aqui, enriqueceram muito, acho que são resultados fantásticos, né? Sem dúvida alguma, vidas salvas e preservadas, né? De motoristas, de terceiros, operações logísticas redondas. Então, agradecer aí de coração a presença de vocês e espero que tenhamos aí novas rodadas, novas oportunidades com vocês. Obrigado mesmo aí, gente. Eu que agradeço, valeu. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso webinar, Tecnologias que Salvam Vidas. A NSTech é um ecossistema conectado de tecnologia para logística e mobilidade. Aqui, obviamente, a gente explorou as questões relacionadas à prevenção de acidentes, foi o nosso principal pauta. A NSTech se preocupa com o amanhã e com os rumos da sociedade, por isso pautamos aqui uma, né, das soluções que o grupo possui, que é a questão de prevenção de acidentes, sempre com foco em tornar a mobilidade mais eficiente, ágil, segura e inovadora. Somos um ecossistema que busca mais simplicidade, agilidade nos processos, visando sempre facilitar e melhorar a vida dos profissionais que fazem parte da cadeia logística e mobilidade. Contribuir para um trânsito mais amigável, seguro, com menos acidente, com menos CO2 é a nossa missão. Bom, e conta pra gente um pouquinho o que o grupo já possui hoje de soluções tecnológicas dentro desse hub de soluções. Legal, Ferreira, conto sim. Dentro do nosso ecossistema nós possuímos as 3 GRs e essas oferecem as soluções voltadas à prevenção de acidentes, tá? E neles a gente dispõe de um conteúdo extremamente gamificado, então a gente entende que essa é a melhor forma de colher bons resultados com o ranking de condutores, o score de motorista e as atividades de conscientização. A gente viu muito aqui hoje que a parte de motorista, conscientização e esse elo entre tecnologia, gestão de dados e motoristas é fundamental nos resultados. E aqui, com o maior prazer, eu trago, Ferreira,
a UX UI, ou seja, a cara das nossas soluções voltadas à prevenção de acidentes. Então aqui nós temos o sistema BR-CIPA da BRK, o PPA da OpenTech e o BSafe, que é o programa de prevenção de acidentes da gerenciadora de risco Buoni. Bom, gente, é isso. Agradeço aí a audiência, a presença de todos, as participações, as perguntas. Foram bastante enriquecedoras e fundamentais para que a gente pudesse ter um debate de alto nível aqui com os nossos convidados. Deixo mais uma vez aqui a ênfase na obtenção aqui do relatório através do QR Code, relatório de slide completo da Inestec, né, das 3 empresas do grupo que fazem gestão de risco, tanto de acidente como de roubo, um relatório bastante enriquecedor. E também recomendo aqui que vocês escutem nosso Inestec Cast, que é o nosso podcast em parceria com a Mundo Logística, onde a gente traz constantemente as maiores personalidades de logística do mercado. Então já tivemos representantes aí, Coca-Cola, Mercado Livre, pessoas fantásticas que contaram aí as suas trajetórias e agregaram muito aí conhecimento para quem teve a oportunidade de ouvir. Então fica a dica. Mais uma vez, muito obrigado, Will. Obrigado aí pela parceria em conduzir esse trabalho aqui. Obrigado, Ferreira. Obrigado a todos e até breve.